Habitantes dos cantos escuros da Terra, sejam bem-vindos ao Mundo T, o seu canal sobre terror. Me chamo Vitor e aqui falaremos sobre filmes, séries, jogos e livros e tudo o que permeia esse mundo. Hoje é dia de resenha de filmes aqui no canal. Porém, o filme de hoje é surpresa, porque não está na descrição e nem no título. O tema do vídeo de hoje foi uma indicação do Felipe. E também porque recentemente saiu o trailer do Invocação do Mal 2. Então, resolvi falar sobre Invocação do Mal, ou também chamado The Conjuring. Então, pessoal, pode ser que esse vídeo contenha alguns spoilers. Eu, particularmente, não ligo muito para isso, mas eu tô tentando só falar algumas coisas que não estragam o filme, caso você escute elas, né, antes de assistir o filme. Mas, em suma, eu vou tentar falar um pouco da minha visão sobre o filme e eu espero que vocês gostem. Então vamos lá. Eu não fiz roteiro pra hoje também, então tá sendo bem improvisado. Eu tô filmando com o meu celular, eu tenho um pouco de vergonha ainda, então eu não tenho microfone nem um kit de iluminação. Eu tô filmando já, não tem muita luz, eu espero que fique bom, né? Vamos ver como que fica depois. Recentemente saiu o trailer do novo filme, da sequência de Invocação do Mal. E eu achei que essa indicação do Felipe casava bem aí com o momento, então resolvi fazer essa primeira resenha sobre Invocação do Mal. Invocação do Mal é um filme de 2013, dirigido por James Wan. É responsável por A Entidade, Velozes e Furiosos 7 e muitos outros filmes. No elenco de Invocação do Mal temos bons atores. Os principais ali, os adultos, são Vera Farmiga, Patrick Wilson, Lily Taylor e Ron Livingston. Quando eu falo em clichês, eu não quero de alguma maneira denegrir o filme, não é isso. É muito complicado você não utilizar clichês. E ainda mais em filmes de terror, que praticamente todos têm a mesma história, né? Cada filme característico conta praticamente a mesma história. Tem a história da casa mal assombrada, tem a história da possessão e do exorcismo, tem a história dos psicopatas, tem histórias... Enfim, alguns são mais mistérios, outros são mais fantasia de horror. Enfim, o interessante é como a maestria da direção e do roteiro, como eles conseguem contar essa história de maneira assim, você fica grudado querendo saber o que vai acontecer. E nesse filme é assim, ele é um dos melhores aí dos últimos 10 anos, com certeza está entre os top 5 aí de filmes de terror. O filme se utiliza de muitas características e clichês. Dentro deles estão casa assombrada, objetos amaldiçoados, possessão demoníaca, exorcismo, elementos que aparecem em filme de poltergeist, tem fantasmas também. Só que tudo isso não é jogado de alguma maneira, assim, não, ele é bem feito. Outra característica bem bacana do filme é que ele se passa nos anos 70 e ele é todo ambientado nos anos 70. É uma família bem característica dos Estados Unidos, é um casal com 5 filhas. Bom, falando do elenco agora, o elenco é dividido em 2 núcleos. Os Warrens, que são os demonologistas, já vou falar deles daqui a pouco, e a família Perron, que é composta pelo casal e seus 5 filhos que chegam numa nova casa, que eles compraram num leilão do banco, alguma coisa assim. E a casa é bem creepy. Desde o primeiro dia que eles chegam na casa, eles começam a testemunhar assim, eventos que são meio assustadores. Eles descobrem uma passagem para o porão que estava tampada, coisas como barulhos, que pode acontecer porque a casa é muito velha, né? Tem todo esse tipo de coisa, né? Barulhos e o frio que tem na casa e mais algumas outras coisas. O que poderia ser tipo encarado como normal e tal, mas isso vai piorando cada vez mais. E todo mundo da família vai percebendo e vai sofrendo com isso. Até que eles decidem chamar os demonologistas, que são a Lorraine, que além de demonologista, ela é sensitiva também. E o Ed Warren, segundo o filme, ele é o único demonologista que é reconhecido e não é um padre.
O filme ele tem que contar a história desses dois núcleos. Tudo gira em torno da família, mas os atores principais ali são meio que os Warrens. E você percebe o conflito ali de protagonismo entre os dois núcleos, né? O filme ele conta um pouco dos Warrens em vários momentos ao longo da história, até que os dois núcleos se juntam, né? Não que a história dos Warrens ali acabe, né? Mas quando os dois núcleos se juntam, passa a acontecer o filme de verdade, né? Os dois juntos tentando resolver a situação ali que acontece com eles na casa. O começo do filme me pegou muito porque é como se fosse um curta-metragem falando sobre a Annabelle. E quando eu comecei a assistir o Invocação do Mal, foi muito engraçado porque era na época que a Annabelle estava nos cinemas, né? Tava todo mundo falando da Annabelle. E eu comecei a assistir o filme achando que eu estava assistindo a Annabelle, tipo, idiota. Eu comecei a assistir o filme achando que eu estava assistindo a Annabelle, mas eu não estava assistindo a Annabelle, óbvio. Mas é o curta-metragem no começo ali, conta a história, tipo, introduz os Warrens, né? E o trabalho que eles fazem. E logo em seguida, né, desse término, aparece eles dando uma palestra numa universidade. Que isso acontece ao longo do filme algumas vezes. Então a maneira que você vai conhecer os Warren nesse primeiro contato com eles no curta-metragem, nessas palestras e em casos que eles estão resolvendo em outros lugares. E também existe uma entrevista com o Ed Warren na casa dele, no museu, né, cheio de objetos amaldiçoados. Então esses são os momentos que você acaba conhecendo um pouco sobre o Ed e a Lorraine, que é óbvio que você precisa conhecer, né, já que o filme é baseado numa história que realmente aconteceu, que esses Warrens, né, de um caso real dos Warrens. Então ele precisa te contar quem são eles, o que eles são, tem narração, tem um pouco mostrando isso, enfim. São características legais do filme, então eu achei bacana. O desfecho do filme ele é clichê também, mas é um filme muito interessante. Eu acho que precisa ser assistido, porque esse filme você pode assistir em qualquer época. Você pode assistir daqui a 10 anos, ele vai continuar sendo um filme bom, pela essa qualidade, esse zelo que tem em cada momento, na narrativa, na história de cada personagem ali. Então, você acaba percebendo que eles não são vazios, os personagens, né? Você tem o drama da família, mas você também tem o drama dos Warrens, a questão do casal ali, o marido ele se importa muito com o sofrimento que a Lorraine tem cada vez que vai investigar um caso e tudo, por ela ser sensitiva e tudo mais. E eles têm uma filha pequena, então são pequenos dramas assim adicionados em cada núcleo e faz com que os personagens não sejam invasivos, superficiais, estão lá para resolver o caso e depois não, né? Então são alguns elementos assim que deixam esse filme bem mais interessante. Invocação do Mal foi lançado em 2013 e, como praticamente todos os filmes do James Wan, foi um sucesso de bilheteria, arrecadando cerca aí de mais de 10 vezes o valor do orçamento. Além de ser ambientado em uma época que não é a nossa, no passado, uma coisa que eu gosto bastante, o filme ele tem cenas memoráveis e muito susto. Então, para você que quer realmente ficar naquela pressão, naquela agonia e acabar dando uns pulos aí no sofá, vale muito a pena. Agora que você já me conhece, pegue seu passaporte macabro e junte-se a mim no Mundo T.